Olá, bom dia! Está começando mais um programa Agrobusiness e hoje vamos te mostrar a produção de chuchu em Santa Maria de Jetibá. Não sei se você sabe, mas o Espírito Santo é o maior produtor do Brasil. Você já ouviu falar em remédio feito à base de plantas medicinais? Aqui em Venda Nova, a Pastoral da Saúde se dedica a transformar o que vem do campo em tratamento acessível para a comunidade. Para mim é muito importante, porque eu sei que eu estou fazendo uma coisa que é agradável para mim e também para quem precisa, né? E a importância de escalonar diferentes clones de café para ter uma colheita planejada. Como a gente pode visualizar aqui, uma muda livre de manchas que seriam doenças ou ataque de pragas e com todo vigor. Então fica comigo porque o Agrobusiness está no ar. Pode parecer um simples legume, mas no Espírito Santo o chuchu é protagonista. Por aqui somos o maior produtor de chuchu do Brasil, mas um município é responsável por 98% dessa produção. Para o município de Santa Maria de Jetibá, o chuchu é fonte de renda e produção, com uma movimentação financeira de mais de 171 milhões de reais e área de 1.600 hectares cultivados. Dalber é agricultor da comunidade Recreio e tem o chuchu como carro-chefe de sua propriedade, com produção de mais 260 toneladas anualmente. A lavoura de chuchu é um legado de família. A avó que ensinou, começou os primeiros passos ensinando a gente a mexer. Quando eu tinha uns 17 anos, eu ganhei a primeira parreira já pronta para semieiro. Aí comecei o cultivo a partir dali. Depois disso, o pai passou a parte dele, que era mieiro, com ele. Aí ele passou a parte dele completa, eu fiquei tomando conta da parreira toda. Para garantir um fruto de qualidade e também que a atividade compense, os produtores investem em técnicas que vão desde o espaçamento correto das parreiras até o manejo bem feito. As técnicas hoje é desbrota, que antigamente ninguém fazia. Hoje tem a desbrota certinho dos pés. Tem a parte de espaçamento de 6 por 6, a maioria do povo planta assim, por causa de não fechar a parreira demais, o chuchu ficar muito branco. Ele tem que ficar na coloração verdeada, porque senão o mercado dele cada vez piora mais, né? Dificulta a venda dele. E enquanto o pessoal está colhendo ali atrás, eu pedi para o W para poder me explicar sobre as variedades de chuchu. Tem muita diferença. É um chuchu capixaba, tem um chuchu carioca, tem chuchu paulista, que é um chuchu mais comprido. E isso muda alguma coisa no Não. sabor ou é somente a estética mesmo? Só estética. Esse daqui é um chuchu mais escuro, que ele é utilizado para qual mercado? É usado mais para saladas, porque ele faz um enfeite em cubas, né, de restaurante, ele tem uma coloração mais escura. Mas se antes a temperatura amena era um dos grandes trunfos da produção de chuchu em Santa Maria de Jetibá, hoje a realidade é outra e o produtor precisou se adaptar. Já tinha que agregar alguma coisa já, melhorar a adubação, porque senão não conseguia produzir igual não. Nos últimos anos, os termômetros passaram da média de 17 a 22 graus Celsius para dias de 30 a 35 graus. Com clima mais quente, Dalber também resolveu investir na irrigação superior. Superior pelo motivo de evitar de ficar a praga na plantação, mantém a plantação num grau melhor de temperatura, pelo calor hoje aumentando muito. Tem várias situações que hoje a irrigação por baixo da parreira, no microaspersor, ela não consegue manter essa produção. Ela acaba atrapalhando porque você tem que usar mais veneno, defensivos, e nessa situação aí eu consigo controlar muito bem. E para quem nunca viu um plantio de chuchu, essa daqui é a forma como ele é plantado, Sim. Através de parreiras com arames onde as ramas ficam por cima dela, Sim. Não é verdade? Isso aí. E aqui você colheu quanto de chuchu nessa área? Na faixa, o pico máximo foi quase 300 caixas. E a produção base dela, na época de colheita, dá aí na faixa de 150, 200 caixas por semana.
Só que Mas a gente nem tudo são flores, isso né? aí, tem os desafios. Aqui tem um que hoje, no final de colheita, já preparando para plantio novo, tem o tal do trips e acro que ataca muito. Aqui é um defeito de trips, isso aqui para uma banca ninguém quer. E se tem uma cena que o pessoal de casa, que é principalmente da cidade, não entende, é uma cena como essa de muito chuchu no chão. Mas tem uma explicação para isso, né, Eliane? Sim, a gente tem uma explicação. Porque com a variação de preços e a mudança climática também, acaba dando essa variação de preço, a gente acaba tendo que, às vezes, jogar a produção toda no chão, porque não compensa você fazer a colheita dela. E aí, por essa variação de preço e jogar esse no chão, a gente acaba tendo nossos prejuízos, que são que a gente não colhe, a gente não recebe por essa produção, é toda jogada fora. E aí, quando a gente está falando dessa variação de preço, em épocas de baixo preço, a gente está falando de uma caixa que está valendo quanto? Uma caixa de 20 quilos líquida, R$2. E aí você trabalha, colhe e você recebe R$2 por 20 quilos da sua produção. Não compensa você colher o chuchu, e sim jogar ele ao chão. E para a gente fechar a matéria, eu acho que essa imagem é a que melhor representa o ciclo completo. Da colheita, né, do plantio que a gente viu, da colheita e aqui, que é a hora que chega para o consumidor final. Do plantio até o início de colheita são 4 meses. Aí começa a colheita, aí vem a disposição de estar colhendo, levando para o mercado, até chegar no consumidor ainda muitas vezes é uns 3, 4 dias ainda. Um dia eu escutei de pessoas de idade falar, vocês têm que entender que a pessoa que estuda, ela vai fazer um doutorado. Vocês são doutor na área de vocês, que ninguém consegue explicar o que vocês fazem. Verdade. Eu acredito que cada vez mais, né, nosso papel é de dar voz para vocês, produtores rurais, e fazer com que cada consumidor, né, cada pessoa da cidade e também do campo, valorize a produção agrícola do estado. Chegou a hora de conferir as cotações da semana. O café Conilon tipo 7 abriu a semana sendo negociado em R$ 1.600 a saca. Na sexta, fechou em R$ 1.610, aumento de 0,6%. O Conilon 78, na segunda-feira, foi cotado a R$ 1.595 a saca. Subiu durante a semana e na sexta-feira fechou em R$ 1.605, aumento de 0,6%. Chegou a hora do quadro Especialista Responde. E hoje vamos falar sobre planejamento e escolha de clone para o café. Ao meu lado, Jefferson Melo, ele que é engenheiro agrônomo da Coabriel. Jefferson, quais são os principais pontos na hora de fazer o planejamento de clones da propriedade? O principal ponto que a gente tem que observar são os estágios de maturação desses clones que a gente vai inserir na nossa área, né? Nós temos clones que são classificados de precoce, médio, tardio e super tardio. Dentro dessa expectativa de maturação, que visa aí de abril até julho, né, a gente consegue se planejar para colocar clones de maturação próxima em áreas menores, para que a gente consiga fazer uma colheita, finalizar uma colheita com a mão de obra, mantendo ela dentro da propriedade. E em áreas maiores a gente conseguir fazer o escalonamento dessa colheita, né? Plantando talhões, né, com maturação média, talhões com maturação tardia, para que a gente consiga se planejar quanto a essa mão de obra para a colheita. E aí, ó, aqui a gente tem um exemplo, né? A gente tem aqui o K61, que é um clone de café, e temos também o A1, que também é outra variedade de café. Eles são de maturação próxima, eles são considerados clones precoces. Então, eles se adequam bem a áreas que a gente demanda de ter essa colheita mais linear, mais rápida, né? Que a gente não tem essa saída da mão de obra dentro da propriedade. Que é uma realidade em pequenos produtores, né? Onde o produtor precisa ali concentrar a sua colheita. A gente precisa entender aquilo que realmente se encaixa dentro daquilo que eu estou planejando, né? E para isso a gente orienta que busque a assistência técnica, né, de um técnico agrícola, de um engenheiro agrônomo, procure a Coabriel, que a gente vai estar lá para dar essa orientação para o produtor.
E se você de casa tiver alguma dúvida, manda para o meu e-mail stephanie@folhabusiness.com.br. Estamos na fazenda experimental do Incapé, em Venda Nova do Imigrante, onde começa o cultivo das plantas medicinais. Daqui elas seguem para a Pastoral da Saúde, onde são transformadas em remédios naturais. Alecrim, capim-cidreira, hortelã, boldo, babosa, amoreira, panaceia e cúrcuma. Essas são algumas das plantas medicinais cultivadas nessa horta da Pastoral da Saúde em parceria com o Incapé. Aqui a gente está na parte de produção, né, das plantas medicinais, onde tem toda essa parte do cultivo, né, prepara o solo, planta elas. Tem as plantas perenes, que é onde a gente está aqui, onde ela faz apenas a manutenção, né, são onde que quando o pessoal da pastoral faz a solicitação para colheita, eles colhem, né, as folhas, os galhos, flores, de acordo com cada tipo, né, cada espécie. E é levado para lá onde que eles fazem todo aquele trabalho, né, posterior para poder chegar realmente, né, a quem precisa. O solo é orgânico, o manejo é técnico e cada planta aqui tem funções terapêuticas bem definidas. São diferentes espécies, né, de plantas medicinais, são mais de 30 espécies, dentre as perenes e as anuais, onde são produzidas aqui e levadas lá para a pastoral para ter todo esse trabalho aí, que é fantástico deles. É na Pastoral da Saúde que o trabalho continua. A instituição funciona há 36 anos e é a única no Brasil com certidão de regularidade técnica autorizada pelo Conselho Regional de Farmácia para a produção de fitoterápicos. Hoje são mais de 260 tipos, todos produzidos por voluntários. Veio uma freira daqui da cidade, né, de Venda Nova, irmã Luísa Calimã, e ela já trabalhava com plantas medicinais lá no sul. Aí ela chegando em Venda Nova, ela falou assim, por que vocês, visitando os doentes, que a gente começou primeiro com a dimensão solidária, visitando os doentes, né, e carentes. Ela falou, já que vocês estão fazendo visita, por que vocês também não começam a fazer alguns medicamentos, alguns fitoterápicos? Porque Venda Nova sempre foi assim, as pessoas sempre tiveram uma horta no quintal, uma horta de plantas medicinais. E aí nós iniciamos, em janeiro de 89, começamos a fazer esse trabalho com as plantas medicinais. Isso há 36 anos. Arcília me levou para conhecer o laboratório, onde acontece toda a produção. As plantas recebem um tratamento criterioso. São colhidas, secas e preparadas. Algumas são trituradas e viram cápsulas. Outras passam pela tintura, processo em que a planta se transforma em líquido. Tem xarope, tem pomada, tem as tinturas, tem alcoolaturas. Temos o laboratório de cápsulas, né, onde as meninas preparam as cápsulas. Temos o laboratório onde é preparado todas as tinturas, os xaropes e tudo ali. Mais de 80 voluntários participam do trabalho de colheita e produção. A maioria são mulheres que dedicam tempo, cuidado e afeto. Joilma é voluntária há 30 anos e viu de perto o crescimento da produção aqui na Pastoral. A Pastoral evoluiu muito, né? Graças a Deus o povo está partindo mais para o fitoterápico, né? Então evoluiu muito. Hoje em dia a demanda está bastante, bem grande, né? Graças a Deus. Antes a gente produzia 30 cápsulas por vez, era tudo manual, né? Uma a uma. Deixava capsulado tudo manual. Hoje a gente já faz 360 cápsulas por vez, né? E graças a Deus isso aumentou, porque a demanda aumenta muito, né? E pra gente foi muito bom. É gratificante, né? Muito gratificante. Eu sinto falta do dia que eu não posso vir. Faz muito bem pra gente. Depois de colhidas, as plantas viram xaropes, cápsulas e pomadas. Tudo com muito controle de qualidade e respeito ao saber tradicional. A fitoterapia antigamente era conhecido como um tratamento complementar, né? Mas hoje, com o avanço da medicina, né, as pessoas estão olhando mais para o interior, mais para o natural, então ela tem se comportado como uma terapia integrativa e às vezes até o primeiro tratamento, né? Aqui na Pastoral a gente tem uma estrutura que vocês puderam conhecer, que é do campo ao frasco, né? A gente consegue controlar o plantio, né, dessas plantas medicinais e todo o processamento até chegar aqui na cápsula
num frasco para ser comercializado aqui. Os fitoterápicos ajudam a aliviar dores e tratar problemas digestivos, respiratórios, emocionais e muito mais. São mais de 3.000 frascos de fitoterápicos vendidos por mês. Os preços variam de R$ 4 a R$ 25 e os produtos são acessíveis à população. 40% dos medicamentos, eles são doados, né? As pessoas chegam aqui, pessoas carentes, que precisam, então a gente não cobra, né? Nós cobramos também um valor acessível, né? Que dá para todo mundo pagar, mas para mim é muito importante, porque eu sei que eu estou fazendo uma coisa que é agradável para mim e também para quem precisa, né? Mais de 800 pessoas passam por aqui todos os meses. A gente tem um mix aqui de 260 itens, né? Naturalmente, quando você consome produtos assim, fitoterapia, chás, você já está absorvendo ali naturalmente muitos fitoquímicos, muitos antioxidantes. Mas dentre as doenças, né, mais comuns que a gente trata aqui são ansiedade, problemas com insônia, gastrite, problemas respiratórios, né, como os chás que a gente tem, pomadas para picadas de insetos e também a linha de chás, né, de lifestyle, aquele chazinho para tomar de tarde. Então a gente também tem aqui. E as pessoas também estão procurando muito, então, né, produtos fitoterápicos? Muito, porque a gente brinca, né? Não é mais doença, é saúde. Então, até mesmo para prevenção, a gente tem muitos itens aqui. São remédios feitos com mãos que cuidam e corações que acreditam no poder da natureza e da solidariedade. É muita amizade, é muita carga positiva, né? Coisa positiva. E saber que você está ajudando as pessoas é muito bom. Chegou a hora do quadro Especialista Responde. E hoje vamos falar sobre planejamento financeiro rural. Por isso eu vim aqui na TES Contabilidade conversar com o Diego Alves, ele que é especialista tributário aqui na TES. Diego, qual é a importância de um bom planejamento financeiro rural? Primeiramente, a organização. Isso traz dados organizados para o produtor para a tomada de decisão. Aqui a gente tem um cliente X, né, que a gente tirou o nome, mas que de fato esse cliente chegou para vocês como? Ele chegou muito desorganizado, ele já trabalhava com planilhas, muitos documentos impressos e nós tivemos que fazer o lançamento de todo o ano de 2024. Separando contas a pagar, contas a receber, saldo de bancos e mais uma infinidade de informações. Esse cliente, de fato, ele não tinha a real ideia de como estava a vida financeira da propriedade dele. Na semana passada nós fizemos uma apresentação de resultados, ele ficou bem surpreso com os dados apresentados e a partir disso agora ele tem informações consolidadas para a tomada de decisão. E é legal, né? Quando a gente olha aqui no fluxo de caixa, a gente consegue ver tanto a parte de saldo que ele tem e, além disso, também a gente consegue fazer uma separação de gastos por categoria. Depois de toda essa organização, nós conseguimos categorizar cada custo que ele teve na propriedade. Então ele agora consegue ter de fato como está sendo aplicado o dinheiro dele em cada uma das despesas rurais. Então, Diego, eu queria te pedir para deixar algumas dicas para aqueles produtores que querem se organizar. Vamos lá, procurar uma contabilidade que entenda de fato o agro, usar a tecnologia, igual nesse caso temos um sistema de gestão voltado diretamente para esse segmento e o produtor precisa tratar a propriedade dele como uma empresa de fato. E se você de casa tem alguma dúvida sobre contabilidade rural ou até mesmo sobre manejos a campo, manda lá para o meu e-mail que eu sempre vou procurar um especialista como o Diego para te responder. Meu e-mail é o stephanie@folhabusiness.com.br. Eu aguardo a sua dúvida. O Agrobusiness te leva para conhecer a história de uma família que está na terceira geração do cultivo de cacau e te mostrar que essa fruta se transforma em produtos extraordinários. Do chocolate à cerveja. Estamos em Linhares. O cultivo de cacau começou há muito tempo nesta região. Hoje ainda tudo vem do cacau. Eu faço chocolate
que eu faço chocolate com as amêndoas do meu cacau, só daqui do sítio Dona Anita. Então, assim, já tem 3 gerações, desde 65, vem sendo a base financeira da minha família, da família do meu pai e da família do meu avô paterno. O cacau é uma importante commodity agrícola e foi a mais valorizada em 2024, gerando renda e emprego para milhares de pessoas, desde os produtores até a indústria de transformação. E aqui na lavoura do Fernando, ele produz 40 sacas por hectare. Mas percebeu que também tinha como agregar mais valor à produção, né, Fernando? Isso, exatamente. Há 10 anos atrás, né, foi mais ou menos na época que a bruxa atacou aqui a fazenda, atacou de maneira muito severa, e a gente percebeu que a renda que a gente estava tirando aqui, a gente não ia conseguir sustentar 2 famílias, a família do meu pai e a minha, e a gente teve que buscar outras fontes de renda. E hoje, 10 anos depois que a gente criou a Barcaça, a empresa, né, nossa de chocolate, hoje eu me sustento, eu e minha família, minha esposa e meu filho, com a produção de chocolate e a venda de amêndoas especiais. Hoje, a Barcaça produz uma média de 200 quilos de chocolate por mês, oferecendo aos clientes mais de 20 produtos, com o diferencial de serem bean to bar, produtores da amêndoa à barra. Eles fermentam o cacau, eles torram, então a amêndoa ela é diferenciada, então por isso que o gosto do chocolate ele fica mais natural. Em 2020, a gente foi classificada a melhor amêndoa do Brasil. Então isso também ajuda muito a gente na produção do chocolate. Mas o cacau, além do chocolate, também virou ingrediente para outros produtos. Aqui em Linhares, uma cervejaria resolveu usar a fruta para a produção de cervejas artesanais. Bora lá conhecer? Bruna é mestre cervejeira da cervejaria Conceição. Ela foi a responsável por criar a receita utilizando nibs de cacau na composição. O resultado, uma bebida intensa, valorizando a produção local. Quando eu cheguei aqui em Linhares e eu vi que tinha muitos produtores e eu conheci o fruto que eu nunca tinha visto ou experimentado, eu me apaixonei. Então eu quis justamente o quê? Falei, vou colocar isso na cerveja. Então eu fiz uma cerveja que é uma dry stout, que é uma cerveja escura, que por si só ela já tem essas notas de chocolate meio amargo. Mas eu falei assim, dá pra me incrementar mais ainda. Então eu peguei nibs do cacau e adicionei na cerveja, ficou espetacular. Imagens que dão água na boca e provam que o cacau é essa alegria para quem produz e para quem consome. Então a gente vive do cacau e eu também faço chocolate, depende do meu cacau também. E além disso eu vendo as amêndoas que eu faço no meu chocolate, que são amêndoas com fermentação diferenciada, eu vendo para outros pequenos e grandes chocolateiros pelo Brasil. Então essas 3 empresas, vamos botar assim, todas dependem, a base é o cacau. Vem isso na minha mente, família, porque a gente é a família da Barcaça. O AgroBusiness de hoje vai chegando ao fim. Quero agradecer a sua companhia com a gente em mais um domingo, desejar uma excelente semana e dizer que semana que vem eu estou de volta com mais conteúdo do agro para vocês.